E compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Começa agora na Ilha do Mel FM, Ilha Ambiental. Um bate-papo com convidados, onde o assunto principal é a sustentabilidade, maneiras de suprir as necessidades do presente com recursos do meio ambiente sem afetar as gerações futuras. No ar, Ilha Ambiental. Bem-vindo ao mágico mundo verde do quadro Descobrindo o Ilha Ambiental. Hoje, convido você a se perder nas maravilhas da natureza, enquanto apresentamos este paraíso verde que chamamos de lar. Em 1516, um português conhecido como Aleixo Garcia acabou naufragando seu navio no litoral brasileiro e foi socorrido por alguns índios. E aí eles ficaram vivendo por algum tempo e esses índios diziam o quanto existiam riquezas no interior do Brasil. E aí, claro, ele cresceu o olho, juntou alguns índios e resolveu explorar o interior brasileiro. Quando aqui chegou, viu que aqui existiam muito mais do que pedras preciosas. Eles estavam diante de uma das mais belas paisagens do mundo. Aleixo Garcia foi o primeiro europeu a descobrir essa região que nós iremos estudar agora. Por isso, bota um sangue nesse olho, porque hoje tem Pantanal pra você. Para gravar essa aula sobre o Pantanal, eu percorri 2.288 quilômetros, saindo de Florianópolis, indo até a região do Porto Jofre, no Mato Grosso, onde se encontra o Parque Estadual Encontro das Águas, um verdadeiro paraíso ecológico. Considerado patrimônio nacional, o Pantanal é uma enorme planície localizada quase no centro da América do Sul. Esse bioma ocupa áreas do Paraguai, Bolívia e Brasil, sendo que aqui está presente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agora, antes de começar a falar sobre o Pantanal, você tem que entender o que é um bioma. Então anote aí, o bioma nada mais é do que um grande espaço geográfico onde nós temos uma uniformidade do clima, do solo e da vegetação. Então o bioma ele é um grande espaço natural que tem uma vegetação característica. Você bate o olho ali e vê o tipo da vegetação, você sabe que aquele é um tipo de bioma. E essa vegetação, claro, só existe por conta do clima e do solo que existem ali. Ou seja, as plantas que crescem num lugar em que o solo é seco e profundo são diferentes das plantas que crescem num outro lugar em que o solo ele é úmido e raso. E isso é que vai determinar os tipos de biomas que nós temos aqui no Brasil. No Brasil, temos 6 grandes biomas: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e o belíssimo Pantanal. Agora, não confunda ecossistema com bioma, né? Vocês têm às vezes mania de ficar falando que o bioma é um conjunto de ecossistemas. Não deixa de ser verdade, mas o ecossistema é qualquer lugar, qualquer espaço em que você tem interações entre os fatores abióticos e os fatores bióticos, ou seja, interação entre temperatura, umidade, água, nutrientes com os seres vivos. Qualquer lugar que tenha isso pode ser chamado de ecossistema. E esse ecossistema ele pode ser tanto natural quanto artificial. Um aquário, por exemplo, é um ecossistema. Lá não tem interações entre seres vivos e os fatores abióticos, então você pode chamar isso de ecossistema. Então guarde que o bioma é sim um ecossistema. Agora, nem todo ecossistema é um bioma, ou seja, nem todo ecossistema é grande, tem uma vegetação bem definida, um clima. Então são termos um pouco diferentes e que geralmente vocês querem unir para explicar a mesma coisa. Provavelmente a sua mãe um dia já te disse para não julgar alguém pelo tamanho. E se um dia você escutou isso, provavelmente ela estava falando aqui, do Pantanal, porque ele ocupa
menos de 2% do território brasileiro, mas possui uma das maiores biodiversidades do planeta. Biodiversidade nada mais é do que a quantidade de espécies que você encontra numa região. Então aqui tem variedade, aqui tem muitas espécies de animais, de plantas, de fungos, de bactérias e por isso aqui nós consideramos que existe uma grande biodiversidade. O Pantanal é uma das maiores planícies inundáveis do nosso planeta, E essa imagem aqui vale mais do que 1000 palavras do Jubilu. Veja, uma grande planície com os seus alagamentos. A grande pergunta é, por que o Pantanal alaga tanto? Basicamente por conta do relevo ao redor deste bioma. Nós temos muitas serras, muitas chapadas. Então na época da chuva, a chuva vai caindo nessas montanhas e aí o que acontece? Ela vai se concentrando nessa planície aqui. Então essa é uma das razões que ocasiona esses inundamentos aqui no Pantanal. Você pode pensar inclusive que o Pantanal é como uma piscina. A borda da piscina seriam essas serras e chapadas. Então, quando você joga água na borda da piscina, a água vai se concentrando aonde? No fundo dessa piscina. O Pantanal seria esse fundo. E já que estamos falando de chuva, bora conversar um pouquinho sobre o clima aqui do Pantanal, que é um clima tropical. Ou seja, aqui é quente e úmido. E é justamente essa alta temperatura e essa umidade que vão influenciar no tipo de vegetação que nós vamos encontrar no bioma Pantanal. A temperatura média aqui gira em torno dos 20 graus Celsius e o índice pluviométrico vai variar dos 1000 aos 1.500 milímetros de chuva por ano. Agora, o mais importante é você guardar que aqui no Pantanal nós temos um período de chuvas que vai de novembro até março mais ou menos e depois um período de seca que vai mais ou menos de abril até o mês ali de setembro. Porque é esse ciclo de chuva que causa as cheias do Pantanal e a seca vai causar justamente a vazante. E isso é o que vai influenciar nas espécies que vivem aqui, porque essas espécies precisam estar adaptadas a conseguirem sobreviver num local que parte do ano fica alagado e que parte do ano vai ficar com mais seca. Aqui nós temos uma bela amostra do solo do Pantanal, que é um solo geralmente arenoso, ou seja, os sedimentos não ficam tão unidos. Um outro detalhe interessante com relação a esse solo daqui é que ele é bastante impermeável. O que quer dizer que não é que ele é impermeável, ele é pouco permeável. Isso significa dizer que a água tem dificuldade para infiltrar nesse solo, o que facilita os processos de inundações que ocorrem neste bioma. Um outro detalhe interessante aqui, é que nessa camada de solo, a gente está vendo várias marcas aqui, que são os depósitos de sedimentos. Ano após ano, com a cheia, o rio subindo, os sedimentos foram sendo depositados. Então aqui tem uma faixa, depois tem outra, mostrando os ciclos das cheias aqui do Pantanal. Um detalhe interessante é que em muitas partes do Pantanal a gente encontra um solo arenoso, mas em outras encontramos solos com os sedimentos mais unidos, um solo mais argiloso. Então aqui neste bioma você pode encontrar tanto solos arenosos como solos argilosos. Essas inundações que ocorrem, ou seja, esse rio subindo e descendo, é importantíssimo porque os rios aqui do Pantanal, eles carregam muitos sedimentos e nesses sedimentos eles vão carregar, claro, nutrientes, fósforo, magnésio, enxofre, que são importantíssimos para o desenvolvimento dos vegetais. Então, quando o rio sobe, ele vai depositar esses sedimentos por todo o Pantanal. E aí, na estação seca, esse rio começa a baixar, a água evapora, mas os nutrientes ficam no solo, o que faz com que o solo aqui no Pantanal seja extremamente fértil. E não é só isso. Quando o rio sobe e depois quando ele desce, ele acaba também depositando matéria orgânica no solo. E essa matéria orgânica acaba servindo como adubo para ajudar também no desenvolvimento das plantas dessa região. Então guarde que o solo no Pantanal,
ele é muito fértil. E essa é também uma das razões para a gente ter essa biodiversidade tão grande de plantas aqui nessa região. Para você entender melhor, vem comigo aqui, ó, que eu quero te mostrar esse rio, que é o rio Cuiabá. Se você reparar, ele tem uma água barrenta. Isso significa que ele está carregando muitos sedimentos. E com esses sedimentos está carregando também muitos nutrientes e, claro, distribuindo esses nutrientes pelo solo do Pantanal. Um detalhe muito interessante que eu estou percebendo aqui, eu estou aqui alguns minutos nessa região, é que isso aqui é um depósito recente de sedimentos. Porque nesse momento eu estou no período que é o final do período chuvoso e início da seca. Então o rio começou a baixar o seu volume e aí aqui nós temos um depósito de sedimentos bem recentes. Tanto é que quando eu piso no chão, começa a sair um monte de bolha de ar. Por quê? Porque esse sedimento aqui se depositou em cima de uma vegetação, então o solo ainda está muito largo, ele não está compactado e por isso saem essas bolhas. E outra coisa que eu percebi aqui, analisando um pouco mais, é que, ó, olha aqui, ó, se eu pegar aqui no rio, dá para a gente ver bem o depósito de sedimento e já a matéria orgânica em decomposição. Então isso aqui, ó, é nutriente puro para as plantas. Quando esse lugar ficar mais seco, isso aqui vai dar subsídio para que as plantas possam se desenvolver. E claro, né, além da gente ter no Pantanal um solo extremamente fértil, nós temos na superfície desse solo das áreas florestais a serrapilheira, esse resto aqui, ó, de folhas, restos vegetais, restos de animais, isso aqui está sofrendo decomposição por fungos e bactérias e isso aqui forma o que a gente chama de humus. Guarde que o humus é o adubo de muitas florestas. Então tudo isso aqui vai ser nutriente que vai infiltrar no solo e que será absorvido pelas plantas que estão aqui. Então um solo nutritivo mais humus em decomposição, meu amigo, é por isso que você tem uma fartura de plantas aqui no Pantanal. Volta aqui comigo, ó. Outro detalhe interessante são esses buracos aqui no solo. Sabe o que é isso? Isso aqui são ninhos de uma ave conhecida como martim pescador. Aliás, está meio brava, ela está aqui escondida aqui em cima, está esperando só eu sair para voltar para o seu ninho. Alguns ninhos podem estar até vazios, com alguma serpente ali dentro, esperando eu passar ali na frente para me atacar. Não, tô zoando, brincadeira. Um detalhe também muito interessante é que o Pantanal, embora tenha uma alta biodiversidade, a taxa de endemismo aqui é baixa. Ou seja, a quantidade de espécies endêmicas encontradas no Pantanal é baixa. Ah, mas Jubão, o que é uma espécie endêmica? É uma espécie que só pode ser encontrada numa determinada região. Só ali, em nenhum outro lugar do mundo você consegue encontrar essa espécie. O motivo disso é porque o Pantanal é um bioma muito recente. E aí, você não tem o tempo necessário para o surgimento de novas espécies. Então as espécies que nós temos aqui, elas também são encontradas em outros biomas brasileiros. Então, ó, não esqueça, o Pantanal é um bioma, mas ele é uma mistura dos biomas que estão em torno dele. Amazônia, Cerrado, o Chaco, que é um bioma que lembra muito a Caatinga, que você vai encontrar na Argentina, vai encontrar no Paraguai, e até a própria Mata Atlântica, todos estes biomas vão influenciar o Pantanal. Então, tem vezes que você está andando aqui, uma vegetação fechada, lembrando a Amazônia, depois você começa a andar aqui já, vegetação mais espaçada, com árvores tortuosas, já lembrando o Cerrado. Aliás, o Cerrado é o bioma que mais influencia o Pantanal, e até de vez em quando você está andando e vê um cactus, alguma coisa, lembrando já uma vegetação de Chaco. Ou seja, o Pantanal é um mosaicão. Agora, a paisagem que mais define o Pantanal é essa daqui. Essas pequenas lagoas espalhadas por uma vegetação rasteira, ave pra caramba aqui berrando o tempo todo. Isso aqui é a cara do Pantanal. Agora, bora dar um Philosophies of Life aqui com o Jubão. Nós estamos aqui no Pantanal, onde o solo é fértil, o clima é quente, tem umidade, tem água doce pra caramba. Você acha que a biodiversidade vegetal aqui é alta ou é baixa? É óbvio que é altíssima. Só de angiospermas são cerca de 2.000 espécies. Agora, um detalhe interessante é que a maior parte das espécies de plantas que nós temos aqui
não são endêmicas, ou seja, não são plantas que a gente só vai encontrar aqui. São plantas encontradas em outros biomas do Brasil, como por exemplo, a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica. Então nós podemos dizer que o Pantanal é um mosaico de vegetações de outros biomas brasileiros. Aqui neste bioma encontramos vários tipos de formações vegetais, como as que se formam em áreas permanentemente alagadas, além das formações vegetais que se desenvolvem em áreas que inundam de vez em quando. Temos formações vegetais que se estabelecem na beira dos rios e até formações florestais que ficam em áreas que não sofrem com os alagamentos. Aqui nós temos uma outra paisagem comum do Pantanal, que são essas áreas que ficam permanentemente inundadas e, claro, onde nós vamos encontrar um abismo de plantas aquáticas. O Pantanal possui uma das maiores biodiversidades do planeta, quando o assunto é essas plantas aqui, que possuem uma adaptação muito bacana, que é a presença de um tecido conhecido como airênquima. Esse tecido armazena ar e permite com que essas plantas possam boiar na água. Um outro detalhe interessante é nessa planta aqui, que é o aguapé, que possui raízes bem pilosas, e essa é uma planta extremamente importante para este bioma, porque ela tem uma capacidade enorme de absorver nutrientes e metais pesados da água. E assim, a presença dessa planta na região evita problemas ecológicos como a eutrofização e o processo de bioacumulação. Importante lembrar que os aguapés são muito utilizados pelas aves, que constroem os ninhos em cima dessas plantas. Olha só que legal, ó. Aqui nós estamos, como eu já te falei, no início da estação da seca e o rio está baixando. E nessa parte aqui, ó, na margem do rio, ele já deixou o seu depósito de sedimento e de matéria orgânica. E as primeiras plantas a crescerem nesse novo ambiente que está se iniciando nesse período de seca são as gramíneas poderosas, né? Elas são sempre as pioneiras no ambiente que está novamente aí aparecendo para o desenvolvimento. E aqui você está vendo justamente esse predomínio de gramíneas, né? De plantas herbáceas, que são essas plantas de menor porte, para depois dar condições para que novas plantas possam se desenvolver aqui. Outro tipo de vegetação muito comum aqui no Pantanal são as matas ciliares, que é essa vegetação aqui que nós temos na margem dos rios. Aqui você já tem o predomínio de plantas arbóreas, que são árvores de grande porte, como é o caso dessa figueira que está aqui atrás. Outro tipo de vegetação também são as matas de galeria, que nada mais são do que matas ciliares que se fecham sobre o rio. Como esse rio é um pouco mais largo, não dá para essa vegetação se fechar sobre ele. Agora, se você entrar num rio mais estreito, você vai ver que a vegetação se fecha por cima. Isso é uma mata de galeria. Vale salientar que esse tipo de vegetação aqui, matas ciliares, matas de galerias, são importantíssimos para as espécies de animais que utilizam esse tipo de vegetação para se deslocarem muitas vezes de um bioma para outro. Uma onça, por exemplo, pode usar esse tipo de vegetação para chegar até o cerrado que faz limite com o Pantanal. E agora aqui nós estamos numa área florestal do Pantanal. Essa aqui é uma região mais alta, que não é inundada pelo rio durante o período de chuvas. E aí, claro, você tem a possibilidade da formação de florestas e, claro, você tem a possibilidade do desenvolvimento de plantas de grande porte, uma vegetação mais arbórea. Aqui do meu lado nós temos, por exemplo, uma palmeira conhecida como acuri, que produz um fruto e dentro desse fruto tem uma semente que serve de alimento para ararazu. Aqui nós temos uma outra planta, que é a figueira, né? Grande figueira, uma planta enorme, né? Uma planta super de respeito. E essa planta ela é conhecida inclusive como planta-mãe. Por quê? Porque como ela é grande, ela faz sombra. E muitos animais procuram ela para se abrigarem do sol. E esses animais muitas vezes trazem nas suas fezes as sementes de outras plantas do Pantanal. E aí essas sementes caem aqui, um solo protegido, um solo com sombra, um solo com matéria orgânica que é formada pelos restos das folhas dessa árvore. Então essas plantas acabam crescendo aqui. Ou seja, ela é chamada de planta-mãe porque ela é a mãe das outras plantas que estão aqui por permitir
por criar, na verdade, um ambiente que permite o desenvolvimento dessas plantas e a formação de uma floresta. E se você duvida que uma ave pode transportar sementes, olha essa imagem, isso aí é cocô mesmo, cocô de ave. E veja essas bolinhas, são sementes dos frutos que a ave comeu. É uma semente que já está até adubada. Galera, olha só, eu tô achando aqui sensacional, mas eu tô aqui gravando nessa área mais florestal e aí o nosso guia viu uma coisa muito interessante. Aqui nós temos pegadas de anta, o maior mamífero brasileiro, um animal herbívoro. Então ela veio aqui, ó, pegadas de anta. Veio aqui, veio tomar uma água, veio se refrescar. E aí se você seguir o rastro da anta, aqui, ó, nós temos pegadas de onça. Então a anta ela veio tomar água, passou por aqui e a onça veio e está seguindo o rastro da anta. Desnecessário dizer que essa anta provavelmente já não está mais viva. Aqui no Pantanal nós também encontramos paisagens homotípicas, ou seja, onde nós temos o predomínio de uma única espécie vegetal, como é o cambará que está aqui atrás. Então nós podemos encontrar vários cambarás, você tem também locais em que você vai encontrar um tipo de palmeira que é o carandá, então vários carandás. Você tem outros locais que você vai encontrar só o para-tudo, né, que é uma planta que as pessoas aqui no Pantanal usam como medicamento e por isso o nome para-tudo, porque para-tudo que é doença. Não sei se todas as doenças, mas algumas, né? Então isso acontece e geralmente essas formações vegetais homotípicas, ou seja, de um tipo só, elas crescem em locais que já foram degradados. Aqui, por exemplo, há muito tempo atrás, era uma fazenda. Então essas plantas, elas crescem em locais que outras plantas não conseguem crescer. E por isso elas são importantes, porque elas vão criar condições para que aí sim outras espécies vegetais possam vir e, claro, você vai ter, depois de muito tempo, a formação de uma floresta. Galera, aqui dá pra gente observar maravilhosamente bem o quanto esse sobe e desce do rio vai influenciar na vegetação do Pantanal. Então aqui, ó, o rio acabou de baixar, o que nós temos é um depósito de sedimento. Aqui tem nutrientes, aqui tem matéria orgânica. Daqui a um tempo, isso daqui vai virar isso daqui, ó. As gramíneas começam a crescer. Depois de um tempo, esse espaço aqui vai se transformar nisso daqui. E daqui a um tempo, isso daqui se transforma naquela floresta ali, claro, se a água permitir, porque no ano que vem a água volta a subir e boa parte disso aqui vai ser destruído. Nossa, Jubão, mas essas plantas toda vez que o rio subir ou que secar, elas vão morrer? Ótima pergunta. Na verdade, boa parte das plantas aqui do Pantanal precisam ter adaptações para conseguirem sobreviver no período de cheia e também no período de seca. Por exemplo, algumas plantas aquáticas, elas ficam boiando e vão seguindo o fluxo da água. Então o rio estando cheio ou estando mais raso, não tem problema porque ela sempre vai acompanhando esse fluxo de água. Um outro exemplo que nós temos aqui de sobrevivência são plantas que num período ruim mantém só uma parte subterrânea dela e aí quando volta a chover, essa parte subterrânea começa de novo a produzir brotos e aí ela volta a crescer. Uma outra adaptação que nós temos também são plantas que sabem que vão morrer, as plantas são assim bem inteligentes, só que antes delas morrerem, porque provavelmente o rio vai subir ou porque vai ficar muito seco, elas deixam as suas sementes aqui. E essas sementes nesse solo vão ficar dormentes até encontrarem uma situação propícia para poderem germinar. Galera, acabei de invadir uma fazenda. Ai meu Deus, vou levar um tiro. Na verdade o dono chegou, tem uma machadinha na cintura, mas ele disse que dá tranquilo, que eu posso gravar esse pedaço aqui. Por que que eu entrei na fazenda? Por que que eu estou arriscando a minha vida aqui? Porque tá cheio de ararazu aqui dentro. E aí eu entrei para dar uma analisada e percebi por que que tem tanta dessas aves aqui que estão em risco de extinção. Primeiro, tem essa palmeira aqui, o acuri. O fruto dessa planta produz uma semente que é alimento para ararazu. E aqui do lado tem, ó, o mandovi, que é onde a ararazu gosta de construir o ninho. Então tem lugar
para ter os filhotes e tem alimento. Por isso que elas estão aqui na região. Agora, um detalhe interessante é que o tucano adora comer os frutos dessa árvore aqui, do manduvi. E claro que o tucano, ao comer os frutos, acaba espalhando as sementes dessa planta aqui pelo Pantanal. Então o tucano é importantíssimo para a manutenção da população de uma árvore que serve para a construção de ninho de arara. Ou seja, o tucano, sem saber, está ajudando a arara azul. Só tem um problema. O tucano, quando vem aqui no manduvi comer os frutos, se tiver ninho de arara azul com ovos, ele come os ovos também. Amigão do peito. O tucano preda cerca de 50% dos ovos das araras azuis. Então esse cara realmente adora comer ovo de arara. Então veja que relação ecológica maravilhosa. Em um determinado momento, o tucano está ajudando a arara. E em outro momento, o tucano está prejudicando ela. Coisas que você só encontra aqui no Pantanal. E já que estamos falando de animais, queria te avisar que eles serão o grande tema da nossa próxima videoaula. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau! Pasa Paraná Operações Portuárias S.A. Situada em Paranaguá e estando em constante evolução, é o primeiro terminal especializado no embarque de açúcar a granel da região sul do país. E mais uma vez, inova em sua infraestrutura, agregando cada vez mais tecnologia e eficiência em suas operações. Implantado em 2002, o primeiro armazém possui capacidade de 54 mil toneladas. Em 2005, com a construção do segundo armazém com 120 mil toneladas, a PASA triplicou sua capacidade de armazenamento, passando para 174 mil toneladas. Construído em 2014, o terceiro armazém em funcionamento possui capacidade de 65 mil toneladas. A PASA possui capacidade estática total de armazenagem de 239 mil toneladas. Como resultado do sucesso da organização e diante da crescente demanda da exportação brasileira, a empresa prepara novos investimentos no setor portuário, sendo a construção do quarto armazém que será instalado com o objetivo de ampliar a sua capacidade de armazenagem e embarque de granéis sólidos. O armazém PASA 4 vai possuir as seguintes características: 130 metros de comprimento, 40 metros de largura e 30 metros de altura, com capacidade para 60 mil toneladas. Com a construção do armazém PASA 4, a capacidade estática total de armazenagem aumentará em 38,1%, passando de 239 mil toneladas a 299 mil toneladas. O novo armazém contará com uma correia transportadora aérea com capacidade para 1.250 toneladas hora, que será interligada aos sistemas de recebimento rodoviário e ferroviário da estrutura já existente. Seu sistema de embarque será através de duas correias transportadoras, que irão alimentar 2 elevadores de canecas. Por sua vez, alimentarão 2 balanças de fluxo com capacidade para 2.500 toneladas. Será construída uma nova linha de embarque, onde esta nova correia transportadora se conectará ao sistema já existente e também será instalado um novo chip loader. Todas as correias serão de borracha vulcanizada, com proteção anti-chamas, montadas sobre roletes especiais propriamente desenhados para o suporte necessário. Sendo assim, o novo sistema de embarque totalizará 3 correias transportadoras e mais um chip loader, ampliando sua capacidade de embarque de 1.500 toneladas hora para 4.000 toneladas hora. Projetado para atender navios tipo Panamax e Posmax, também será dotado de sistema de controle de particulados de última geração. Tendo em vista as novas ampliações de armazenamento e embarque, a PASA investe mais uma vez em eficiência e agilidade.
mantendo seus padrões de segurança, responsabilidade socioambiental e qualidade nos serviços prestados. A PASA tem a satisfação de apresentar este investimento de mais de 118 milhões de reais, contribuindo com a movimentação e crescimento das exportações do Porto de Paranaguá e do Brasil. PASA, Paraná Operações Portuárias S.A. Os maiores desafios do mundo sempre serão superados com inteligência e eficiência. Ser referência nacional, visando a excelência em soluções de operações portuárias, faz da Rocha Terminais Portuários e Logística uma das principais e mais modernas empresas do setor no Brasil. Fundada em 1864 em Paranaguá, Paraná, a Rocha, por meio de uma sólida estrutura societária, tem construído ao longo de seus mais de 158 anos uma história de grandes conquistas e crescimento. Com ampla atuação no mercado nacional, certificada OEA e ISO, nos destacamos cada vez mais nos serviços de movimentação e armazenagem de importação e exportação de granéis sólidos, líquidos, produtos siderúrgicos, celulose e de cargas gerais containerizadas e soltas, bem como cargas de projeto. Presente em áreas portuárias de importância mundial, com ampla responsabilidade socioambiental e com mais de 1.800 colaboradores diretos. Atuamos com operações nos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão.
Em Paranaguá, possuímos capacidade estática para armazenar mais de 690 mil toneladas de granéis sólidos, sendo ainda responsável por 26% da operação portuária de fertilizantes importados pelo Brasil. A Rocha possui relevante participação na movimentação de cevada, malte, trigo e sal, além de possuir um dos principais terminais na movimentação de granéis sólidos agrícolas de exportação. Para atender à movimentação de fertilizantes, contamos com mais de 420 mil toneladas de capacidade estática em armazéns alfandegados e gerais, e operamos com sistemas de correias transportadoras, que distribuem os produtos para o nosso complexo de 4 armazéns alfandegados. Além de contar com um sistema de envase e expedição dos fertilizantes por meio de Big Bags, oferecendo qualidade e produtividade às nossas operações. A Rocha investe também na implantação de novas correias transportadoras, que aumentarão a velocidade de descarga nos berços de atracação e nos novos armazéns, ampliando a capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários. Este projeto em andamento trará aumento significativo da eficiência total do sistema de descarga de fertilizantes e, acima de tudo, redução de custos para os importadores e para o agronegócio brasileiro. Na exportação, são 270 mil toneladas de capacidade estática e 4 armazéns operando com 4 correias transportadoras, interligadas ao corredor de exportação do Porto de Paranaguá, confirmando a eficiência na operação. Na descarga, possuímos 4 tombadores e uma moega ferroviária, com capacidade de descarregar até 6 vagões simultaneamente, atendendo às necessidades dos nossos clientes com uma recepção de até 35 mil toneladas por dia. Contamos também com um armazém alfandegado localizado dentro da área primária do Porto de Paranaguá, garantindo assim o movimento e armazenagem de cargas containerizadas, soltas, big bags, bem como cargas de projetos. Em Paranaguá, somos o maior operador portuário para embarques de celulose, com movimentação anual de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com produções diárias iguais aos maiores terminais especializados neste tipo de carga. Isso só é possível com trabalho sério e ético, que, aliado à tecnologia de ponta, garante que as nossas operações sejam realizadas de forma diferenciada, com agilidade, qualidade e segurança. Com a participação societária na Catalini Terminais Marítimos, empresa com 613 mil metros cúbicos de capacidade estática de tancagem e pier próprio, reforçamos a manutenção da liderança no segmento em que atuamos. Em São Francisco do Sul, o nosso Porto Seco possui uma área de 128 mil metros quadrados e está localizado a 7 quilômetros do porto, possibilitando a simplificação dos procedimentos e diminuindo os custos operacionais para os nossos clientes, sendo um dos principais polos importadores siderúrgicos do sul do Brasil, com 20 mil metros quadrados de armazéns estruturados e com 2 pórticos para movimentação de carga. Acompanhando o crescimento do Porto de São Francisco do Sul, na área de fertilizantes e granéis sólidos, ampliamos o nosso mercado ao nos associarmos à Fullport, operação portuária e armazenagem, aumentando ainda mais a nossa capacidade de operação. Através da nossa unidade no Porto do Rio Grande, somos a principal e mais eficiente operadora portuária na movimentação de granéis sólidos no porto público, com armazenagem para 70 mil toneladas de fertilizantes em retroárea, facilitando para os nossos clientes a descarga e transbordo de fertilizantes e outros granéis de importação, além do carregamento de cereais como trigo, malte e arroz. Na busca de atender os nossos clientes de norte a sul do Brasil, expandimos a nossa presença geográfica para o Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Através da nossa investida COP, Companhia Operadora Portuária do Itaqui, com 70 mil toneladas de capacidade estática interligada ao berço 101, a principal operadora portuária de São Luís, reforçamos ainda mais o nosso posicionamento de ser o maior operador portuário independente do Brasil. A COP possui 300 mil metros quadrados em retroárea e 35 mil toneladas de capacidade de armazenagem.
Atualmente, a COP está em fase de conclusão de mais um investimento que entrega ao mercado nacional um novo corredor norte-sul de transporte ferroviário, em parceria com a VLI, entre a sua moega ferroviária, instalada no Terminal COP em Itaqui, e um novo armazém para 60 mil toneladas e estrutura de recepção ferroviária no Tipa, Tocantins. Ao todo, possuímos uma capacidade de armazenar mais de 1.600.000 toneladas de granéis sólidos e líquidos e de movimentar mais de 25 milhões de toneladas por ano, garantindo aos nossos clientes as melhores soluções portuárias e logísticas. Somos uma empresa com altos padrões de governança, transparência e compliance, que com um constante investimento em equipamentos e no desenvolvimento de pessoas, buscamos sempre a eficiência e a qualidade em todas as nossas operações. Muito prazer, Rocha Terminais Portuários e Logística. Inteligência e eficiência portuária. Hora da entrevista final. O momento em que a sabedoria se encontra com a clareza. Nosso convidado especial, um líder ambiental, esclarecerá os pontos essenciais do episódio. Discutiremos a vital importância da conscientização ambiental. No interior do Acre, comunidades inteiras viviam das seringueiras. Esse modo de vida foi duramente ameaçado quando a pecuária chegou. As árvores de onde eles extraíam o látex eram derrubadas para que pastos fossem abertos. Isoladas e sem acesso à educação, essas comunidades eram um alvo fácil. Qualquer pecuarista com tratores, armas e apoio do governo poderia vir aqui e roubar as terras que sustentavam essas pessoas. Uns chamam esses assassinatos e também as árvores em chamas de progresso. Outros têm coração. E essa é a história de um homem que tinha um coração. Meu nome é Francisco Mendes Filho, mas conhecido popularmente Chico Mendes. É comum que as histórias sobre heróis comecem com a figura de um mestre, um mentor. A história de Chico Mendes é assim. Nascido em 1944 em Chapuri, no interior do Acre, ele não tinha nenhuma perspectiva, muito menos uma perspectiva de heroísmo. Aos 8 anos, ele já caminhava horas e horas dentro da floresta, traçando talhos nas árvores e coletando o látex das seringueiras. O látex virava borracha, descia o rio e chegava à civilização para se transformar em muitas outras coisas. Só que Chico, ao contrário do látex coletado diariamente por ele, não tinha a menor chance de se transformar em nada além do que ele já era. A vida era aquilo mesmo: mais seringueiras, mais talhos, mais suor. Tudo mudou quando ele encontrou no meio da mata um homem chamado Euclides Távora. Távora, que em décadas passadas tinha se metido na luta política, estava exilado na floresta. Nele, Chico encontrou aquele mestre, aquele mentor, que transforma o menino no herói. O grande interesse dele em ensinar, não era só ensinar a ler, escrever, aprender a ler e escrever, mas também ele se interessava em ensinar outras coisas muito importantes para o futuro. Importante para o futuro era a preservação da floresta e a defesa dos seringueiros, que encaravam o avanço de grileiros e fazendeiros, geralmente muito bem equipados e bem armados também. Távora tinha incutido em Chico um ímpeto de luta e militância. Com toda a derrota que sofremos, com todo o embalo que sofremos de destruição, ainda hoje, a borracha é a principal fonte econômica de economia da região. Nenhum dos interessados em transformar a Amazônia em pasto tinha conseguido prever um fenômeno como Chico Mendes. Deveria ser fácil derrubar a mata e aniquilar a população local, porque eram na maioria analfabetos, sem qualquer contato com a mídia, com a justiça, com a política. Só que Chico tinha sido ensinado a ler, a escrever, a desenvolver o pensamento crítico. Chico fundou um sindicato
para defender gente que, como ele, dependia das seringueiras para viver. Logo, outros sindicatos se espalharam pela região. Destruir a floresta agora tinha ficado um pouco mais difícil, porque a população local estava unida e tinha identificado a ameaça. Quem ameaçou e quem ameaça a floresta, quem ameaça a Amazônia, são os grandes fazendeiros, é a política de especulação da terra, são os grandes matamentos que têm como objetivo substituir o homem pelo boi. O grande projeto nacional para substituir o homem pelo boi pode ter começado no final dos anos 50. Em 1958, a rodovia Belém-Brasília foi aberta. 10 anos depois, em 1968, veio a Cuiabá-Porto Velho. Ambas as estradas facilitavam a chegada dos tratores, dos grileiros, dos fazendeiros. Nós não éramos contra o asfaltamento da estrada, nós nunca fomos contra o progresso e o desenvolvimento. Agora, nós somos contra a política que estava por detrás de toda essa situação, dessa famosa propaganda de progresso e desenvolvimento, que apesar de o dinheiro ter sido emprestado para os projetos de desenvolvimento da Amazônia, mas esses projetos não beneficiaram as populações que deviam ser beneficiadas. Esses projetos só beneficiaram a meia dúzia de fazendeiros na região. Com as estradas abertas, nos anos 70, o desmatamento virou um problema sério, virou um escândalo. E para piorar, o governo não fazia a menor questão de monitorar a derrubada da floresta. Dados sobre o ritmo do desmatamento na Amazônia só começaram a ser coletados em 1977, graças a Chico Mendes, graças à atenção que a essas alturas ele já tinha conseguido despertar. Só naquele ano, 1977, 144 mil quilômetros quadrados de florestas foram perdidos. O número era alarmante sobre qualquer parâmetro de análise. Os seringueiros estavam unidos, estavam resistindo, mas podiam pouco, perto dos grandes interesses econômicos que tinham apoio quase restrito do governo. Ano após ano, a floresta continuava encolhendo. Quanto mais a floresta encolhia, mais o Brasil se dava conta da importância da liderança política de Chico Mendes. Agora, ele tinha sido eleito vereador, ele viajava pelo país, ele conquistava mentes e corações para a causa do seu povo. Chico se tornava perigoso para os interesses de gente grande, gente muito grande. E aí, em 1979, ele foi acusado de subversão, foi preso e foi torturado. Chico não se intimidou, mas isso era só o começo. Situação difícil também para minha família, porque nesse compromisso que tenho, eu não posso ficar sempre em casa. Então existe também toda uma preocupação, quem sabe se os inimigos não vão pegar um filho meu, sequestrar, ou quem sabe alguém da família. Então estamos sujeitos a qualquer coisa dessa natureza. Entretanto, nós não podemos fugir da luta, nós estamos num momento em que o compromisso é cada vez maior. Se os anos 70 marcaram o início dos desmatamentos de grande escala, a década seguinte pode ser vista como o período em que a violência contra as populações locais começou a se tornar pública. Antes de Chico Mendes, morte de seringueiro não saía no jornal, só que agora era diferente. Em 1980, Wilson de Souza Pinheiro, que era uma das muitas lideranças que surgiram no rastro de Chico Mendes, foi assassinado. Esse caso ganhou grande repercussão. A luta dos seringueiros começava a virar uma preocupação internacional. Membros da Organização das Nações Unidas foram até Chapuri para conhecer Chico Mendes. Chico fez uma denúncia grave naquela ocasião. O Brasil estava pegando dinheiro emprestado do Banco Interamericano de Desenvolvimento e usando esse dinheiro para financiar grileiros, desmatadores, assassinos. No exterior, a denúncia fez de Chico um herói. No Brasil, ele foi acusado de prejudicar o progresso. Fui muito perseguido pelos fazendeiros e pelo próprio governo e os políticos do Brasil que me acusaram de ser um falso líder. Me acusaram de ter ido aos Estados Unidos para impedir e para prejudicar o progresso e o desenvolvimento da região. Eu nem acreditava que o que eu tinha dito tivesse tanta influência, tivesse tanta força. No fim, os empréstimos foram suspensos e Chico foi premiado pela ONU. Sou o seringueiro
Meus companheiros vivem da floresta há 130 anos, aproveitando a sua riqueza sem destruí-la. A Amazônia possui os maiores recursos biológicos do mundo. Depois disso, outras instituições internacionais passaram a reconhecê-lo. Com esse reconhecimento internacional, Chico conseguiu unir a causa dos seringueiros, os indígenas, os castanheiros, os pequenos pescadores, quebradeiras de coco e populações ribeirinhas. Toda essa organização fez o governo dar o braço a torcer. Um bom pedaço de floresta foi protegido do avanço dos pecuaristas grileiros. Em 1988, Chico atingiu mais uma grande vitória: a criação da primeira reserva extrativista da Amazônia brasileira. Aqui em Chapuri, nós temos a primeira, que nós consideramos a mais legítima, que foi uma área de resistência, foi conquista dos próprios seringueiros, que é o Seringal Cachoeira. Mas isso aconteceu graças à repercussão e à pressão internacional que foi exercida em cima dos governos brasileiros. Se não fosse o apoio internacional, da imprensa internacional, das entidades ambientalistas internacionais, nós hoje não tínhamos nenhuma reserva. A luta agora parecia um pouco mais equilibrada. De um lado, pecuaristas e o governo brasileiro. Do outro, os povos da floresta e a ONU. A luta parecia mais equilibrada e poderia ser mais equilibrada se não houvesse a violência. Em 9 de dezembro de 1988, Chico Mendes foi entrevistado pelo Jornal do Brasil. Na entrevista, ele disse que estava sofrendo ameaças. O repórter perguntou quem o ameaçava e a resposta que ele deu é a que segue. São 2 fazendeiros em Chapuri, os proprietários da fazenda Paraná, Darli Alves e Alvarinho Alves. São irmãos, estão inclusive foragidos da justiça com mandado de prisão decretado. Desde 1973, esses 2 fazendeiros tinham ordem de prisão no Paraná. Hoje, estamos absolutamente convencidos, por informações vazadas do próprio DPF, que esses 2 fazendeiros são amigos do delegado da Polícia Federal no Acre, Mauro Spósito. O jornal decidiu não publicar esta entrevista, porque achava que Chico Mendes estaria mentindo. 13 dias depois, Chico foi vítima de uma emboscada e o mandante era mesmo Darli Alves. A morte de Chico repercutiu em todo o mundo. A morte do ecologista foi destaque em todo o mundo e primeira página do principal jornal americano, New York Times. A reportagem traz o título: O brasileiro que lutou para proteger a Amazônia é assassinado. A matéria cita as ameaças de morte que Chico Mendes recebeu e comenta as suspeitas de que a Polícia Federal teria protegido e favorecido os fazendeiros Darli e Alvarino Alves, que juraram matar Chico Mendes. Só depois da morte de Chico Mendes, o Jornal do Brasil publicou a entrevista, o que não compensa o erro, porque a publicação poderia ter salvado a vida dele. Nessa última entrevista, Chico também diz: se descesse um enviado dos céus e me garantisse que minha morte iria fortalecer nossa luta, até que valeria a pena. Mas a experiência nos ensina o contrário. Então eu quero viver. Ato público e enterro numeroso não salvarão a Amazônia. Quero viver. Esse é Ricardo Salles. A primeira vez que ele surgiu no noticiário foi graças a uma fraude que ele teria cometido em um mapa ambiental. Salles foi questionado sobre a biografia de Chico Mendes. Qual a sua opinião sobre Chico Mendes? As pessoas que são do agro, que são da região, dizem: olha, o Chico Mendes não era isso que é contado. Chico Mendes, o que dizem ao senhor sobre, o que o pessoal do agro diz para o senhor sobre Chico Mendes? Fazia uma manipulação da opinião ali. O fato é que é irrelevante. Que diferença faz quem é o Chico Mendes nesse momento? Se Chico Mendes é irrelevante para esse ministro, então a causa que Chico defendia também é. Acontece que a causa de Chico Mendes é o meio ambiente e Ricardo Salles agora é o ministro do meio ambiente.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Como você já sabe, o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente agradece a Luana Salles e o Alexandre, que é quem aparece aí na foto de surpresa. Alexandre, as palavras que seguem são da Luana, ó. Estou usando essa foto para dizer que finalmente somos apoiadores do Meteoro, Alexandre. Muito obrigada por encontrar esses canais que acendem a esperança de um futuro melhor para a imprensa e educação no nosso país. Você e o Meteoro me ajudam muito a evoluir como ser humano. Você também ajuda a gente a evoluir bastante, Luana. E o mesmo para o Alexandre. Muito obrigado, só gente maravilhosa aqui, hein? Valeu, beijo! O programa Ilha Ambiental, para quem ainda não entendeu o que é o programa, é uma aplicação prática do tipo Pesquisa, Divulgação, Ação, que é desenvolvida pela Ilha do Mel FM. As atividades de pesquisa servem de embasamento para a divulgação e direcionamento das ações extensivas. A divulgação consiste em programas que vão expor o ouvinte, o internauta, fazendo uso, claro, de uma linguagem de fácil compreensão, a necessidade de utilizar nossos recursos de forma responsável, sem interrompermos o crescimento da região, sabendo que o progresso pode e deve acontecer de forma sustentável. A missão, então, do programa Ilha Ambiental é vislumbrar o futuro de forma consciente. A missão, então, do programa Ilha Ambiental é vislumbrar o futuro de forma consciente. Encerra-se agora Ilha Ambiental, na Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária.